Sejam bem-vindos ao Minerais Vibracionais e, para você que não me conhece ainda, eu sou Brício e a cada vídeo eu trago informações sobre minerais em geral, inclusive cristais, na qual eu exponho experiências minhas que eu já tive e também que eu continuo a ter. Então hoje eu vou falar sobre quartzo laser. Na verdade eu nunca falei sobre quartzo nenhum, mas eu já tive experiências com quartzo lasers, duas experiências, e eu vou contar para vocês aqui. Eu demorei muito para poder fazer esse vídeo e eu pensei muito se eu fazia ou não fazia, porque é uma experiência muito delicada, muito forte, e acho que uma pessoa que se passar o que eu passei e conseguir desfazer aquilo com cristal laser, eu acho que é uma pessoa que tem que ter muita força espiritual dentro dela. Tem mesmo que acreditar nela e buscar dentro dela para poder conseguir ultrapassar o que eu passei. Embora eu já relatei uma experiência da Pedra do Sangue para vocês, essa experiência é diferente. Eu resolvi ela com cristal laser. O que é o cristal laser? É um quartzo normal, porém diferente na sua forma, até mesmo na ponta. Por exemplo, isso é um quartzo laser. Ele tem a ponta diferente normal dos outros quartzos. É raro um quartzo laser vir com essa geometria como tem dos outros cristais normais. Esse é um quartzo laser também, um pouco maior. Eu já comprei desde 2013, tenho ele comigo. E costuma ter também essas geometrias naturais que vêm da própria natureza em todos os cristais de quartzos normais. Esse também é um laser, porém ele é diferente. Então você vê que ele tem uma forma diferente dos outros que os quartzos normais não possuem. Então por isso ele é chamado cristal laser. Mas há aqueles mais fininhos. Eu até fiz uma filmagem há alguns anos atrás e eu tenho guardado e eu vou colocar nesse vídeo depois para vocês verem, saber identificar como é que é o cristal laser de verdade. Ele é um pouco diferente do cristal normal. Esses aqui também são cristais lasers, porém esse cristal partiu ao meio quando eu fui no mar uma vez limpar ele, e ao entregar uma pessoa, ela tocou no cristal e ele caiu de uma distância mínima, vamos dizer assim, de uma altura, numa bancada que eu estava sentado na praia, e ele caiu em cima da terra, não tinha pedra nenhuma para poder bater com ela. Então ela se partiu e eu mandei fazer uma ponta de novo para poder utilizar ela. Essa é a ponta natural, ela ficava assim. Na verdade esse é um quartzo laser manifestação, porque ele se manifesta de várias pontas, vários filhotes, né? Inclusive, uma dessas pontas, na época, soltou e eu mandei fazer um pingente para mim de cristal laser. Para vocês verem que, olha, essa é uma ponta de cristal laser, natural mesmo. Mandei colocar em prata e uso até hoje. Então, gente, minha experiência de hoje é... Primeiro, eu vou falar como é que foi, é uma longa história, vou tentar resumir, né? Aliás, são duas histórias diferentes. Então, a primeira história é... Em 2016, eu fui tentar fazer minha primeira experiência com cristal laser. Eu li em livros e não achava resposta nenhuma. Sobre cristal laser não tem livro nenhum que fala alguma coisa. Depois é que eu fui encontrar um único livro que falava sobre o quartzo laser e como eu deveria usar, mas o que eu aprendi foi totalmente diferente do livro, porque no livro, para mim, isso é história. Então, a minha vivência, a minha experiência foi mais real do que aquilo que poderia estar lá dentro do livro. Então, assim, para mim mesmo, o que eu passei foi muito forte e eu vou compartilhar com vocês, para vocês entenderem, do início ao fim. Então foi assim, um belo dia, né? Eu estava em casa, de folga, e de repente fui tentar ajudar um amigo que estava com problemas e não sabia o que era. E eu fui tentar, eu já começava a manipular as energias mentais, já começava a treinar nessa época. Mas não tinha a mentalidade que eu tenho hoje, é totalmente diferente. Então, assim, naquela época eu não sabia me defender mentalmente como hoje, porque isso leva anos, eu nem meditava nessa época. Então, como eu não meditava, eu não ia conseguir fazer o que eu sei fazer hoje, né? E depois, a minha segunda experiência foi em 2018, que foi muito mais forte ainda. Essa foi em 2016. Então, foi assim, ao invés de tentar ajudar a pessoa, o que eu fiz? Eu tentei puxar a energia dela e limpar ela, né, no caso. Puxar assim, para fora, mentalizando lá do outro lado na casa dela. E como é que foi isso?
A conclusão é que depois desse dia, eu comecei a sentir coisas muito estranhas. Como é que eu fiz? Eu peguei a pedra, inclusive foi até essa pedra mesmo, em 2016 que eu usei, porque foi o meu primeiro cristal laser que eu tive desse tamanho, né? Então, eu comecei a mentalizar as energias e tal, para poder tentar limpar a pessoa, só que eu não sabia como tirar a energia negativa dela e mandar para outro lugar, para que eu pudesse fazer uma limpeza. Ou seja, e nem sequer eu sabia fazer uma limpeza em mim mesmo para poder me livrar daquilo, né? É uma coisa muito complicada. Se a gente vai limpar uma pessoa, no final a gente tem que tomar um banho de sal grosso e descarregar as energias também. E o que aconteceu comigo, gente? Foi muito complicado, muito tenso mesmo. Ou seja, comecei a sentir coisas muito estranhas, de repente começou a bater uma tristeza aqui, outra ali, e isso começou a afetar pessoas próximas a mim, que na época eu morava com um familiar, e essa pessoa também começou a ficar triste, meio depressiva. Já eu nem tanto, porque eu já era um pouco mais forte, né? Eu nunca fui assim, de deixar me abater, mas aquilo começou a me perturbar. Conclusão, passei uma semana aí acontecendo coisas estranhas na minha vida, e o que eu fui fazer depois? Eu pedi ajuda a uma amiga minha, que é médium, e ela consegue ver na minha aura o que tinha. E quando eu fui pedir ajuda dela, acho que foi até engraçado. Ela virou para mim e falou assim, olha, o que você foi fazer dessa vez? Eu falei assim, olha, nada, não fiz nada. Eu apenas fui tentar ajudar um amigo e aconteceu isso, 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 isso. Aí falou assim, olha, eu tô vendo aí de tudo e alguma coisa e muito mais. Então, assim, eu vou tentar te ajudar, né? Mas não vai ser agora. E como é que foi essa ajuda dela, gente? Foi assim, ela consegue sair do corpo e visualizar o que tem no ambiente, né? Então, assim, ela viu que lá, aquilo que eu fiz para o amigo passou para mim, ou seja, apenas o laser puxou e instalou dentro do meu quarto, onde eu estava. E aí ali ficou preso. É como se fosse uma coisa estática, parada, uma forma, pelo que ela me disse quando ela descobriu, né? Então, assim, tudo que era para ele tinha passado para mim, ou seja, o que estava atingindo ele ia atingir a mim. Porque eu me meti numa história que eu não sabia que a pessoa estava com magia, porque a minha amiga médium disse para mim que mandaram magia para ele, né? Então a coisa foi muito mais complicada do que se podia imaginar. Então foi assim mesmo, muito difícil para mim. Comecei a ter coisas muito estranhas, tristezas, enfim. Tudo que eu fazia, que eu achava que ia dar certo, começou a dar errado, né? Até mesmo naquela época eu estava tentando ter uma relação com alguém e aquilo deu errado, tudo por conta disso. Então, o que eu fui fazer depois? Eu tive que me limpar, tomar um banho de sal, e mesmo assim não era suficiente, porque eu tinha que limpar o ambiente da casa, porque aquilo estava dentro da casa, mas a minha amiga conseguiu, com o dom dela, retirar, né, com muita dificuldade, porque disseram que foi muito difícil. Aquilo estava estático, parado. Foi assim, todas as pessoas, sejam de família ou próximas a mim, até mesmo que vivia comigo, interagisse comigo, aquela energia ia passar para ela e ia afetar ela também. Então eu estava sendo um emissor de energia negativa para as pessoas próximas a mim. Isso é muito ruim. Então eu tive que fazer uma limpeza dentro de casa, com sal grosso, né? Água e sal grosso. E depois eu tive que mergulhar a pedra, essa por exemplo, e limpar ela toda. Mas na verdade tem outra história ainda. Aconteceu outra coisa. Eu tenho uma pedra que chama celestita. E ela absorveu parte dessa magia, digamos assim, que foi feita para outra pessoa, que eu retirei, sem saber, na inocência, né? Porque a gente, quando vai mexer com isso, vai trabalhar a energia dos outros, temos que ter muita sabedoria. E eu não tinha quase sabedoria nenhuma. Então, fui brincar com uma coisa que eu não sabia, que é muito séria, e tem que ter bastante responsabilidade, né? Então, foi assim, ela puxou parte dessa energia, é o que não deixava me atacar tanto. Então, eu tive que limpar os dois, o cristal laser e a celestita também. Dentro de casa, minha amiga me ensinou uma técnica de limpeza, e eu fiz por 24 horas, para ter certeza que não tinha nada mais dentro daquela casa. Porque ela poderia manifestar formas, eu teria que tirar a fotografia e mandar para ela ver, né? Ou fazer vídeo, era igual.
Então, assim, eu tive certeza que aquilo saiu depois que eu vi que não tinha nada mesmo em nenhuma das duas pedras. E o ambiente também ficou mais leve. E tudo voltou ao normal. Agora, antes de contar a segunda história sobre o cristal laser, da minha experiência, eu posso dizer para vocês que a gente, para poder trabalhar com energias, temos que ter muita sabedoria, aprender primeiro, meditar primeiro, para depois desenvolver a sensibilidade e aprender a se defender mentalmente. Porque se você for lá puxar uma coisa e tirar e não se defender, aquilo que está lá vai atacar você e as pessoas próximas a você também. Então é muito sério, gente. O que eu passei foi muito forte. Então eu aprendi com isso e a partir daí, em 2017, comecei a fazer meditações todos os dias, diária, e isso foi me ajudando muito a desenvolver a sensibilidade espiritual. Sentir as energias dos ambientes, dos lugares e até mesmo das pedras quando eu toco, eu sinto se ela tem energia ou não, se está fraca, se está forte, enfim. Depende da pulsação, da energia que ela está emanando naquele momento, eu sinto tudo isso. Então, graças à meditação, eu sou outra pessoa hoje, eu consigo me defender mentalmente. Tem coisas que às vezes não é fácil, mas a gente consegue. Usando a nossa força espiritual aqui dentro, a gente consegue. É muito, muito bom isso. Então, gente, a segunda história é a seguinte. A minha segunda história é com o cristal laser que foi quebrado, partido ao meio. No caso esse, que eu falei para vocês, né, que ele partiu, eu tive que mandar a pessoa de uma loja de cristais que eu compro, ela tem um maquinário e faz a poligem e fica tudo direitinho. Em 2018, conheci uma pessoa, né, fui morar com ela, só que quando eu conheci essa pessoa, ela já estava sendo atacada por magia, porque eu já tinha sensibilidade espiritual naquela época. Eu observava muito e via o que a pessoa tinha passado. A gente sabe, quando a pessoa está com esse tipo de problema, o espírito está em baixa e tudo é mais fácil entrar, né? Então, assim, eu tive que ajudar muito essa pessoa, cuidar dela e também contar um pouco sobre mim, sobre esse lado espiritual que não é nada fácil, não é todo mundo que aceita, né? Quem é médium, quem é sensitivo, eu não sou médium, eu sou apenas um sensitivo normal e que desenvolvi sozinho, depois de tanta meditação, né? Eu me considero sensitivo normal, que sinto as energias, percebo o que está ao meu redor, o que vem, o que não está vindo. É isso. Eu me considero sensitivo normal. Mas há pessoas com um dom de mediunidade muito grande e conseguem perceber e entender aquilo que eu estou falando aqui agora. E assim, para vocês entenderem essa história, eu tenho que contar realmente o que eu sou para vocês entenderem o porquê aconteceu tudo isso. Eu sou homoafetivo, sou gay, se vocês não sabem, né? E eu conheci uma pessoa na época, um rapaz, e ele estava com esses problemas e tudo. E a gente decidiu morar junto depois, né? Só que a casa que a gente foi morar tinha uma amiga dele. Na verdade, acontecia tanta coisa porque essa amiga sempre ia parar no mesmo trabalho que ele. Eu era o tipo de pessoa que fazia de tudo quanto é jeito para poder ficar do lado dele, né? E ela estava sempre lá, e aquilo eu comecei a ter sonhos, coisas estranhas sobre a pessoa. Não conhecia, mas só por ele falar sobre ela. Então, quando eu realmente conheci a pessoa, na tal casa que a gente tinha arranjado, né, para poder morar na época, essa também amiga, né, suposta amiga dele, foi morar também na mesma casa. Foi uma coisa de louco, porque até não entendi o porquê. Onde ele estava, essa mulher estava. Parecia que ela, né, sei lá. Mas eu sei e vou chegar lá na história. Então foi assim, a gente foi ver um belo dia a casa, né, fomos procurar e do nada a gente usou o GPS dos nossos telefones para poder achar a casa e tudo dava errado e a gente não conseguia chegar lá. É uma coisa de louco mesmo, muito louco. E a gente ficou andando uns 40 minutos e não achava, a gente ia parar no lugar errado. Os nossos mapas do Google dava tudo errado. É uma coisa muito louca. Eu pensei comigo assim, alguma coisa está atrapalhando que não quer que a gente chegue lá, né? Então, o que eu fiz? Eu tive que ter a ideia de pegar um Uber e colocar o endereço lá, porque senão eu não ia conseguir chegar lá. Então, estava uma coisa muito perturbadora,
Tava um dia muito complicado, né? E o Uber errou a primeira vez o endereço e depois é que conseguiu chegar lá. Olha só como é que a coisa estava fluindo para dar tudo errado. É porque não era para eu chegar lá e nem morar naquela casa, né? Mas enfim, chegamos, conhecemos o local, foi bom porque a gente estava precisando mesmo, né? Dar um jeito na vida. E, conclusão, a tal mulher, que era amiga dele, chegou no mesmo dia para se mudar antes, que não era nem o dia para ela mudar, era no dia seguinte. Então assim, ela chegou primeiro e deu uma de João sem braço, como se não sabia, e já foi se infiltrando na casa, né? Porque o quarto já estava vazio, que ela ia morar. Conclusão, ela não gostou de mim quando me conheceu, e eu vi logo, sabe por quê? Porque na casa tinha um gato, e o gato olhava estranho para ela e nem chegava perto dela. E comigo vinha, brincava e tudo, e com meu namorado também na época. Então, eu reparei, porque assim, não, essa mulher não tem uma aura muito boa, uma coisa muito boa. E não é só por o fato do gato não ter chegado perto dela. É porque você vê no olhar da pessoa quando ela não gosta de você. Então, eu já tinha essa visão na época. Então, o que aconteceu, gente? Uma coisa de louco. Ela mudou para essa casa e depois ele foi arranjar as coisas, né? Eu estava na correria de trabalho e tudo. Ele tinha mais tempo do que eu, porque o trabalho dele era menos horas do que o meu. Então eu consegui arrumar as coisas e começou a mudar para lá. Eu fui morar na casa ainda depois de uma semana, porque eu estava preparando as coisas primeiro para depois, e com calma, né? Porque ele já estava para mudar de casa, e então eu ia depois, né? Até arranjar minhas coisas primeiro, porque ia demorar, né? Então eu precisava do trabalho para casa, e a gente se encontrava e tudo, enfim. Coisas da vida, a gente tem que organizar tudo para depois mudar, a gente sabe que dá trabalho. Então foi uma confusão que vocês nem imaginam como. E o que aconteceu? Quando eu comecei, eu já não estava morando na casa, mas ia lá todos os dias, né? Eu dormia lá e comecei a sentir coisas estranhas acontecendo, né? Uma coisa mesmo muito forte que eu nunca tinha sentido na minha vida. Por quê? Eu comecei a reparar que a tal mulher, ela não tocava em nada que eu desse ou oferecesse, enfim. Ela nem olhava na minha cara, ela não conseguia olhar nos meus olhos. Porque surgiu uma conversa depois, de nada, e acabei falando que ela falava muito de magia, essas coisas, e contava para ele as histórias, que ela tinha manipulado pessoas para poder estar junto com ela e tal, enfim. Eu fiquei só observando aquilo, né? Aí quando eu falei que eu conseguia manipular as energias sem depender de pedra nenhuma ou cristal, a mulher ficou assustada, eu reparei nisso, né? E o que eu descobri? Eu senti que tinha uma coisa errada na casa e eu pedi a ajuda dessa minha amiga médium para poder dar uma sondada e ver o que tinha na casa. Conclusão, o que ela descobriu? Que essa mulher tinha feito magia negra para poder separar eu do meu namorado, né? Então ela queria ficar com ele. Porque antes eu tinha tido o sonho que eu via uma mulher de vermelho e abraçava ele de costas. Ele estava de costas e ela olhava para mim e sorria. E no sonho eu levitava, né? E ela, é como se ela quisesse me pegar, e eu escondia naquele local, e ela foi embora, depois eu saí, e acordei no sonho. Então eu vi que aquilo era porcaria que já tinha sido feita para ele, antes de morar naquela casa, né? Já estava prestes a ir para lá, conhecer a casa e morar lá. Então foi assim, gente, foi muito complicado. Ela fez porcaria dentro do nosso quarto, que a gente ia ficar, porque a porta ainda estava aberta. Ela mudou um dia antes porque ela já estava com mais intenções, né? Então a energia estava lá dentro. E a minha amiga não conseguia quebrar. Ela falou assim, olha, ela chegou primeiro, eu não consigo desfazer isso. A não ser que, se você falar o meu nome para ela e ela jogar alguma coisa para mim, eu consegui interferir e me meter no meio. Mas assim eu não consigo quebrar. Conclusão. Aí começou a acontecer muita coisa e tal. Uma confusão que começou a mexer com a mente dele, começou a manipular a mente. É como se a pessoa falasse em coisas e não lembrasse depois. Agredisse você e ela não conseguisse lembrar depois. E uma coisa,
ela começou a fazer aquilo que ela fez para ele, era para destruir mesmo, porque depois começou a aparecer 2 caroços no pescoço dele assim, começou a ficar inchado. Então eu usei um conhecimento que eu tenho, que eu aprendi com a minha amiga também, só que eu não posso dizer isso, porque é muito perigoso e é muita responsabilidade. Eu fiz algo e coloquei debaixo da cama e começou a absorver aquilo da noite para o dia. E quando ele acordou, aquilo ficou mais desinchado e começou a amenizar o feitiço. Quebrou, né? Digamos assim. Quebrou não, amenizou, né? Digamos que bloqueou aquilo que era para fazer, né? Então, chega até a arrepiar porque foi muito forte que eu passei. E uma pessoa que eu acho que está despreparada para o espiritual não aguentaria passar o que eu passei, né? Teria que ter mesmo sabedoria, de alguma forma, né? Para poder enfrentar tudo isso, que não é fácil enfrentar ataque de magia, seja ela qual for. E quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. É algo muito grave mesmo. Então, gente, foi muito forte. Uma vez tinha um espelho grande lá, e eu toda noite eu cubro o espelho com pano, né? E nesse dia eu esqueci. E ele começou a ver coisas sair do espelho e falar mal de mim. Aí eu pensei assim, mas será que eu esqueci o espelho aberto dessa vez? Quando eu fui ver, o espelho estava aberto. Eu tinha esquecido de cobrir o espelho antes de dormir. O que é que eu fiz? Eu fui lá e cobri outra vez, né? Então, assim, né, nessa mesma época a gente quase se separou, porque o que estava feito era muito bruto mesmo. Minha amiguinha estava conseguindo manter o equilíbrio lá, mas estava difícil. Ela diz que ela não conseguia muito. E o que ela recomendou para mim era sair daquela casa. Mas como é que eu saí de uma casa que eu tinha acabado de me mudar, né? Eu ainda fiquei lá um mês e pouco ainda naquela casa, até encontrar outra, né? Aí tive que fazer tudo nos mínimos detalhes, porque a outra amiga dele não podia saber que a gente ia sair de lá. Eu tinha que anoitecer e não amanhecer, digamos assim. Eu amanheci, mas a pessoa não sabia porque ela estava trabalhando, né? Então, para que essa história fique mais clara, bem entendida, no meio disso tudo, eu comecei a perder peso, porque dentro daquela casa eu não estava com muita vontade de comer. Como a gente tem a fome normal, né? Eu comecei a emagrecer muito, então assim, era aquela luta. Ela ia lá, fazia as coisas e a gente ia no mar fazer limpeza, um banho, né? Porque... E quando o inocente, né? Ele foi inocente, meu namorado na época, falou para ela o que a gente foi fazer no mar, a limpeza. E, conclusão, ela refez o feitiço de novo, com mais força, e a coisa começou a correr mal, porque ele era a pessoa que estava sendo mais atingida, porque estava com o espírito embaixo, né? Eu estava mais forte, então estava usando meus conhecimentos, mas mesmo assim, querendo ou não, começa a atingir você, porque você está no ambiente, aquilo começa a movimentar e tudo contra você. Ela não sabia o que fazer contra mim, né? Então, eu tive que usar muita esperteza e sabedoria para poder lidar com aquilo. Até porque ela tinha uma amiga que também morava no quarto com ela, e as duas estavam juntas nisso. Então, quando elas iam vir para poder atacar ele e a mim também, vinham as duas juntas. Então, eu tinha que estar do lado dele para poder fazer as minhas defesas mentais, né? Porque mesmo assim é difícil, gente. Muito complicado. Eu nunca passei uma coisa tão forte como essa. Eu acho que assim, que ainda foi pior do que aquela experiência da Pedra do Sangue que eu tive. Porque quem acha que isso não existe, está muito enganado. Existem coisas muito piores, e as pessoas são muito más, invejosas, e são capazes de fazer de tudo para destruir, só para conseguir aquilo que elas querem. Só que, aqui se faz é que se paga, né? Não adianta fazer o mal, porque quando volta, a coisa corre muito mal mesmo. E o tempo foi passando, e nesse tempo, ela estava fazendo até ele perder o trabalho, para que não conseguisse nada. Vocês viram aonde é que chegou a esse ponto, né? Ele perdeu o trabalho, saiu do trabalho porque não estava conseguindo, de tanta perturbação mental. É uma coisa muito complicada, muito louca, que eu nunca tinha vivido na minha vida, né? E eu tinha que ajudar, mas não sabia como. E eu já tinha esse laser que eu tinha mostrado para vocês há pouco, e ele estava guardado, eu nunca tinha usado. Estava limpo e guardado. Eu já devia ter aí uns 2 meses e pouco que eu tinha esse laser que eu tinha comprado. E o que eu fiz?
Falei com a minha amiga, ela não tinha solução nenhuma para me dar, a não ser sair da casa, né? E aí outra, antes de contar o que eu fiz com o laser, ela vivia dizendo para ele que eu era bruxo, que eu estava fazendo isso e isso, não sei o que, tudo para poder me difamar, né? A gente sabe quando as pessoas são más e tá no teu próprio espaço, te fazendo mal, elas vão fazer de tudo para poder piorar ainda mais. Então temos que ser muito vivos e espertos contra esse tipo de gente maléfica. O que eu fiz na época? Eu fiz uma coisa muito errada? Fiz. Mas depois eu me arrependi e vi que não é assim que eu ia resolver as coisas. Mas eu vou contar para vocês. Eu peguei o quartzo laser, foi num dia que ele conseguiu finalmente arranjar trabalho de novo, porque aquilo que eu fiz debaixo da cama para puxar, aliviou um pouco. Só que não foi suficiente. Ajudou a aliviar o problema que estava no pescoço, com a garganta doendo e tudo, e aquela bola saindo para fora. Isso não acontece, né, gente? Isso não é normal. Então eu peguei o quartzo laser, um dia, numa bela tarde, e fiz. Ele saiu de casa para poder arrumar trabalho e tudo, porque já estava sem trabalho, né? Eu peguei o meu quartzo laser, sentei na cama, segurei, me concentrei bastante em cima da minha cama, fiz várias defesas mentais, várias esferas mentais em meu corpo, né? E comecei a recitar palavras, mentalizar todas as energias. Eu comecei a puxar toda a energia em forma de bola. Eu sentado na cama, comecei a puxar, mentalizar aquela energia ao redor dentro do meu quarto. Tudo que estava ali dentro comecei a puxar, mas não para dentro do cristal. Comecei a puxar ao redor do meu corpo, mentalizando como se ela entrasse dentro de uma bolha que eu tinha criado mentalmente, e aquela energia toda fosse entrando ali e encolhendo. Eu fui usando o laser, mentalizando a energia dele, a energia passando daqui para o cristal. É como se eu estivesse ativando ele mentalmente e puxando mentalmente a energia para dentro daquela bolha que eu criei, e o laser emanando energia, puxando tudo, né? E eu fui e joguei lá dentro. Conclusão. Quando eu fechei aquela bola, eu mandei para outra esfera de dimensões que eu consigo abrir e mandar mentalmente, né? E fechei de novo. É como se eu explodisse aquela energia com o campo aberto para que ela fosse embora e eu selasse aquela bola de energia como se fosse fechando uma dimensão, por exemplo. Então, o que eu fiz mais? Peguei o resto daquela energia, eu estava com tanta fúria, com tanta coisa que já estava me acontecendo, que eu não quis nem saber de nada. Mas eu agi errado. Mas olha, aquilo resultou, em parte, né? Eu peguei tudo que estava ali dentro do meu quarto e recitei o nome dela, né? Puxei tudo e devolvi tudo para ela. No dia seguinte, as portas se abriram para a pessoa que está comigo, que estava comigo na época, ainda está até hoje, né? É como se tudo que ela fez para mim, eu apenas chutasse de volta, e aquilo pegou com tanta força, porque estava com tanta fúria, né? Aquilo explodiu na mesma hora que eu senti. Eu senti aliviar no mesmo dia a casa, na mesma hora não, mas minutos depois. Eu senti um alívio, mas aquilo que ela mandou para mim voltou tudo para ela. E tudo que ele passou, que a gente passou, ela começou a passar pior e começou a ficar doente, né? E o que eu fiz com essa pedra, com laser? Eu usei essa energia, eu não limpei a pedra. Eu peguei ela com papel alumínio e dobrei e deixei lá uma semana, que é para a energia pegar e fortalecer. Então, gente, foi errado? Foi muito errado o que eu fiz. Não foi boa coisa, porque eu poderia ter quebrado a energia e expulsado, né? É muito mais fácil. Mas, como se diz, aquilo que manda pra gente, a gente pode mandar de volta, e sem receber troco, né? Agora, se você pegar um cristal desse e fazer mal para uma pessoa, pode ter certeza que ele vai voltar para você muito mais forte, aí você tá lascado, né? Mas nessa época eu fiz, assim, eu estava me sentindo tão injustiçado que eu quis fazer justiça com as próprias mãos. Então, por isso que eu peguei tudo e mandei de volta. Além de eu ter tirado parte daquela energia do meu quarto e mandado com a bola dimensional para bem longe, eu mandei de volta para ela. Mas olha, eu me arrependi depois e peguei a pedra, limpei, fui no mar limpar a pedra para que tudo fosse embora, né?
e as coisas começaram a fluir mais. Ele arranjou outro trabalho e ela continuou fazendo as mesmas porcarias, né? E estava com inveja até do trabalho dele, porque queria entrar lá também para ficar junto com ele, para poder atrapalhar a nossa relação. O que eu não entendo é uma pessoa que, mulher, sabendo que um homem não gosta de outra mulher, que gosta de homem, vai querer ficar com ele de qualquer maneira, né? Isso não tem lógica. Ela não aceitava, porque ela era preconceituosa, e ela se achava dona da razão, porque estava errado e não sei o quê, mas quem é ela pode saber o que está errado e o que está certo? O que está errado mais, né? É fazer bruxaria para os outros? Eu acho que é isso. A pessoa tem que se respeitar e se dar o respeito. Não é porque é gay, porque é isso, que é aquilo, que temos que julgar o outro. A gente tem que respeitar e se dar o respeito também. Agora, ela fazia coisa muito pior, né? Bruxaria para os outros e atrapalhava casamentos dos outros só para conseguir aquilo que ela queria, né? Então, gente, essa foi a minha história, né? Que é bem forte mesmo, vocês viram. É até difícil eu falar sem me arrepiar, porque a gente acaba lembrando todas as dificuldades que a gente já passou, né? Enfrentar esse tipo de coisa não é fácil para ninguém. Ela vivia perguntando a ele sobre as minhas pedras, meus cristais, se estavam lá, porque a intenção dela era enfraquecer as pedras, né? Usar os métodos dela, só que minhas pedras estavam muito bem protegidas. Elas estavam protegidas por uma camada de papel alumínio. Era uma ou outra que eu deixava fora, mas mesmo assim não era suficiente, né? Então, as que eu pude proteger, eu protegi, deixando a energia blindada para que ela não fosse sugada e nem atacada, né? Depois, a gente conseguiu mudar, né, daquela casa, como eu disse para vocês. Eu amanheci e não anoiteci, né? Eu falei o contrário agora. Quando a gente faz é anoitecer e não amanhecer, mas eu fiz o contrário. Eu amanheci e não entardeci e nem anoiteci. Porque deu até problema no carro para a gente poder sair e levar as nossas coisas. Mas no final deu tudo certo, né? E é tanta coisa que a gente vai lembrando e eu posso até pular de alguma parte que eu não falei aqui para vocês. Mas a história é muito grande. A gente não consegue lembrar de tudo, né? Depois que a gente vai falando sobre a história, vai vir na nossa mente, a gente vai captando as informações, a gente vai lembrando para poder falar, né? Então foi assim, gente. Essa é a minha história, muito louca, né? Consegui tirar ele das garras dela, né? E ajudar ele espiritualmente, daí para frente, porque estando num lugar protegido é muito mais fácil, né? Onde ninguém quer o teu mal. E naquela casa que eu fui morar, eu fiz um escudo no meu quarto, para que tivesse blindado mesmo, para que nada viesse. E mesmo assim, depois de 2 dias, ela ficou enlouquecida, porque o amigo dele ainda morava lá na mesma casa. A casa ia ficar vazia, então foi todo mundo morar junto, porque se conhecia, né? E precisava na época. E o amigo dele continuou morando na casa. E ele falou pra gente que ela ficou enlouquecida, como se tivesse perdido uma coisa muito importante na vida dela. Então, ela ficou doida da cabeça, ficou ligando, perturbando a cabeça. Por que saiu de lá e não sei o quê, e queria ter contato com ele. Ele mesmo foi lá e bloqueou ela e cortou todas as chances de acesso de estar com ele. E todas as vezes que ele ia trabalhar e via ela na rua, no transporte público, ela perguntava se a gente ainda estava junto ainda. Porque a intenção dela era para ver se a magia que ela tinha feito tinha dado certo, né? Só que ela mexeu com a pessoa errada. Porque eu tinha conhecimento, é pouco, mas que ajuda bastante, né? E conhecimento espiritual com meditação é muito forte mesmo. Então você consegue quebrar qualquer magia com cristal. Mas tem que ter muita sabedoria, gente. Tem que ter muita responsabilidade, porque isso aqui não é brincadeira, né? A gente não deve brincar com isso. Essa é uma arma muito poderosa, né? Que vem da natureza, com todas as energias do universo. E a gente tem que ter sabedoria. Depois de um tempo, ele começou a se fortalecer espiritualmente. Minha amiga médium começou a ajudar ele, né? Energizou até algumas pedras para poder fazer algo por ele, para poder elevar o espírito e ficar mais tranquilo e sem depender muito, né, de alguém para poder ajudar espiritualmente. Então as coisas começaram a fluir melhor e a gente começou a caminhar numa vida muito melhor. Mas eu vou dizer para vocês,
Isso foi uma experiência muito difícil e pesada demais. Enfim, gente, essa é a minha história e eu não vou estender muito para o vídeo não ficar muito longo, né? Mas se você já passou por isso ou alguma coisa parecida, comenta aqui nos comentários do canal embaixo e fala para mim. Vai ser muito bom ouvir você, ouvir tua experiência, o que você passou e o que você fez, se você conseguiu se livrar disso e como, né? Porque são coisas que não são nada fáceis de lidar, né? A gente sabe muito bem como é que é. Quem já passou por isso, né? Tem pessoas que não acreditam, porque nunca vivenciou. E quando a gente passa sem conhecimento, é pior ainda. Como aquele caso da pedra do sangue que eu passei no vídeo para vocês. Então, essa é a minha história, muito forte, muito complicada e dolorosa também. Não é fácil, você desgasta muito energeticamente, né? Para poder ajudar os outros e se ajudar também. E eu levei um bom tempo para poder me recuperar. E depois, o que aconteceu? A criatura foi trabalhar na mesma direção que eu, e eu vi ela todos os dias no transporte público. E ela perguntava para ele se ele estava bem. Tinha cara de pau de chegar para mim e perguntar uma coisa dessa. Acha normal uma coisa dessa? Complicado, né, gente? Então foi assim, no início, quando eu comecei a ver ela todos os dias, me dava um certo receio, né? Porque, sabe, vou ter que enfrentar essa criatura de novo. Mas enfim, depois eu fui habituando. Fiquei 3 meses vendo ela praticamente todos os dias. Só o dia que eu folgava que eu não via. Mas eu fui habituando a pessoa, me fortalecendo na frente do inimigo, digamos assim, né? Então a gente tem que se fortalecer, enfrentando de cara a cara o problema. Porque não adianta a gente fugir. É claro que, nesse caso, eu tinha que sair da casa. Porque eu não vou ficar numa casa onde estão fazendo porcarias para mim e para me prejudicar, né? Aí seria irresponsabilidade espiritual minha. Então, foi bom ter saído daquela casa, porque isso ia me ajudar e ajudar ele também. Mas olha, depois que eu voltei a enfrentar a fera todos os dias, aquilo foi passando, aquele receio, aquele sentimento estranho, né, que a gente fica, receoso, foi se libertando. Comecei a meditar mais ainda todos os dias e fui me fortalecendo espiritualmente. Depois passou. Hoje, para mim, tanto fez e tanto faz. Dou de cara com ela ou não, é igual, é como se fosse um pedaço de pedra ou de pau. É tudo igual. Então é assim que a gente tem que ser, né? E seguir firme e lutar até o fim com todas as garras e forças e energias que a gente tiver. Não podemos baixar a guarda e nem deixar ninguém nos atacar, né? Mas com sabedoria. Hoje eu sei que com essa arma eu consigo destruir qualquer magia e mandar para bem longe e quebrar essa energia. E nada de devolver para trás, porque não é legal, né, gente? Deixa que o universo devolve automaticamente aquilo que as pessoas merecem, né? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, que foi muito longo, né? Espero que vocês tenham entendido, né? Mas qualquer dúvida, pergunta que eu respondo aqui. Porque tem coisas que eu possa não ter falado aqui por não ter lembrado, né? Porque essa história foi muito longa, foi de meses, né? 1 mês e meio, por exemplo, né? Então, viver numa casa com tudo isso é muito complicado. Então, gente, não esquece de me dar aquele like, se inscreve no canal, ativa o sino para não perder os próximos vídeos. Daqui para frente eu vou tentar fazer mais vídeos com frequências e falar mais um pouco de cristais e mostrar minha coleção de cristais que eu tenho para vocês, tá bom? Desejo uma ótima semana, um grande abraço, um beijo para todos vocês e te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço!